Olá, começa agora mais um episódio do Momento Brasil, uma produção coletiva da TV UFG e da Rádio Universitária. A proposta do programa é discutir o atual cenário social, político e econômico brasileiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre a PEC 55 e os impactos deste projeto na saúde pública brasileira. Participe! Para discutir os impactos da PEC 55 na saúde brasileira, o Momento Brasil de hoje recebe 3 convidados. Cristiane Lemos, professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFG, Flaviana Alves Barbosa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás, e Ademar Rodrigues de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Obrigado a vocês pela presença aqui no Momento Brasil para discutirmos um assunto tão importante e que está na boca de todo mundo, que é a PEC 55. Obrigado mesmo pela presença de vocês. A grande justificativa do governo federal para tentar aprovar essa alteração na Constituição através da PEC 55 é a contenção dos gastos públicos. Ele diz que é preciso conter os gastos públicos, é a afirmação do governo. Mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu gostaria então de fazer com cada um de vocês um panorama sobre a questão da saúde pública, né? Eu gostaria de saber, por exemplo, sobre assistência à saúde, não só no Brasil, mas também um panorama disso em Goiás. Eu gostaria de começar então com a professora Cristiane Lemos. Um diagnóstico, um resumo para situar o nosso telespectador da TV UFG e também o nosso ouvinte da Rádio Universitária e o pessoal do Facebook que está acompanhando a gente ao vivo agora também. Boa noite. Então, boa noite. É um grande prazer estar aqui. Isso é muito importante, né? A gente está com colegas do sindicato, né, nessa discussão. O SUS nem sempre está na mídia de uma forma positiva e hoje a gente vai trazer um olhar positivo do SUS, porque nós aqui somos militantes da saúde pública, a nossa luta não começa agora com a PEC, né, com a discussão da PEC, mas já há um bom tempo e antes de mim, meus professores. E para te responder, eu queria resgatar um pouquinho de que é o SUS, né, essa sigla, Sistema Único de Saúde, tão difamado, tão mal representado na mídia, mas que é um grande sistema, um sistema único e diferenciado no mundo. Ele foi criado em 88 na Constituição Federal e ele tem um diferencial porque ele não foi um decreto governamental, né? Então, no momento da ditadura, com a crise da saúde, os movimentos sociais lutaram para que o brasileiro tivesse o direito à saúde, reconhecendo que saúde não é uma mercadoria, não é algo que a gente possa vender ou comprar, porque é um direito humano, é um direito de dignidade humana. Se eu estou doente hoje, eu não posso escolher se eu posso ter saúde ou não. E como é que funciona o SUS? Então, o SUS ele tem o princípio da universalidade, né, que todos têm direito, o princípio da integralidade, onde o paciente e o cidadão deve ser atendido desde a atenção básica, que é os cuidados mais primários, até a atenção secundária e terciária. A atenção secundária seriam cuidados um pouco mais complexos, por exemplo, um hospital, uma internação, e o cuidado terciário já seria uma UTI, cuidados mais especializados, por exemplo, a separação de gêmeos siameses que ocorre aqui em Goiânia, né, que vem gente de outros estados. É um cuidado terciário e o SUS oferece esse serviço. Mas também ele oferece a vacina, que é um cuidado primário. E o dinheiro do SUS vem de onde? O dinheiro do SUS ele está nos 3 âmbitos, no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. No âmbito municipal, hoje é o maior financiador, no âmbito estadual seria o segundo e no âmbito federal é uma grande luta. Desde a criação do SUS, que incrivelmente foi no governo Collor de Mello, nós já sofremos com o problema do financiamento do SUS. Ele já foi criado subfinanciado. Né? Quer dizer, antes do SUS nós tínhamos o INAMPS e o NPS, que só tinha direito à saúde quem tinha carteira assinada.
Com o SUS, todo cidadão brasileiro passa a ter direito. Então, o financiamento teria que aumentar, mas isso não aconteceu. Então, essa luta por um SUS e pelo financiamento do SUS é antiga. Vamos desejar também uma boa noite para o Odemar Rodrigues, que visita hoje aqui no Momento Brasil. Boa noite, seja bem-vindo. Qual a sua avaliação? Primeiramente, boa noite, Roberto. E é um prazer estar aqui até para discutir saúde pública. Eu sou uma daquelas pessoas que, desde o princípio, tenho participado das conferências e entendo que o Sistema Único de Saúde seria e é ainda a solução para esse país no âmbito da saúde. Infelizmente, outros interesses, né, e existem vários outros interesses, têm feito com que ele não seja efetivamente aquilo que nós desejamos. A gente vê com tristeza e até decepção o ministro da Saúde que assumiu aí dizer que não é ministro do SUS, é ministro da Saúde. Olha, se o próprio ministro fala uma asneira dessa, me desculpe aqui a expressão, né? É um absurdo dizer que ele não é ministro do SUS. É lógico que é. É um sistema único de saúde para todos os brasileiros. E se ele é ministro da Saúde, ele tem que ser ministro também do SUS. E qual a avaliação que o senhor faz da situação da saúde em Goiás? Olha, eu não posso dizer tanto porque o nosso âmbito é federal, né? Nós somos a parte descentralizada para estados e municípios. No nosso caso, o nosso sindicato trabalha com parte do Ministério da Saúde e parte do pessoal da Fundação Nacional de Saúde. Pessoal que é ligado mais à questão da vigilância epidemiológica e que foi e está sendo descentralizado para estados e municípios. No caso de Goiás aqui, já tem praticamente essa descentralização total para os municípios. Saiu do estado para os municípios. E nesta área, como é que está? Olha, nós temos uma grande dificuldade que por mais que as pessoas falem, né, que existem recursos suficientes, essa não é uma realidade, né? Infelizmente, muitas vezes os recursos necessários para você fazer o combate efetivo, eles não existem, ou se existem, não são colocados nos momentos adequados. Teve um fato aqui, há coisa de, não me lembro bem, 8, 10 anos, Goiânia ficou 6 meses sem utilizar os recursos do Fundo Municipal de Saúde. E por que isso aconteceu? Olha, eu diria que é má gestão, né? Um dos grandes problemas também que existe no SUS é a questão da má gestão. Se você tem uma má gestão, isso não vai produzir bons frutos. E qual foi o resultado mais imediato dessa não utilização dos fundos? Olha, o resultado imediato são hospitais sucateados, né? Pessoas que deveriam estar sendo vacinadas ficarem sem vacinação, compra e aquisição de medicamentos e insumos feitas fora de hora ou não feitas no momento adequado. Então, tudo isso que faz com que a saúde tropece, né? Eu quero também cumprimentar a Flaviana Alves. Obrigado pela sua presença aqui no Momento Brasil para a gente falar um pouquinho disso. Eu queria ouvir da sua parte um diagnóstico sobre a questão da saúde na sua área, na área que você representa. Então, boa noite, né? Nós aqui agradecemos muito em nome do Sindi Saúde e de todos os trabalhadores da saúde. Então, vivemos um momento para nós, acho que trabalhadores e trabalhadoras, mas também para cada cidadão, uma situação de ser apunhalados, né? Porque, como diz a professora Cristiane, o SUS foi um processo de construção, de conquista do povo brasileiro. E o que nós temos vivido a cada dia mais é um processo de tornar a saúde uma mercadoria, né? E em Goiás está sendo assim, né? Trocando um sistema único, um sistema que é para todos, virando um processo de mercadoria, de terceirização, de privatização, onde não coloca o que é prioridade para a saúde. Porque o SUS, ele tem como prioridade, ele não é hospitalocêntrico, não é para tratar a questão do hospital, é para fazer a prevenção, né? Partir da atenção primária e poder avançar na alta complexidade. E, infelizmente, tem entrado na era mercadológica, tem ficado com o princípio, né, do atendimento da complexidade, que é o que gera mais poder ao comércio, né? Então ela está virando um processo mercadológico, deixando de se investir na atenção primária. Então isso é muito ruim,
porque você não cumpre o princípio básico, né, até mesmo da universalidade, porque não tem nenhum país, mesmo o Brasil, com um sistema único, que se for investir só na atenção de alta complexidade, sem preocupar com a atenção primária, ele não vai dar conta. Não vai dar conta porque, né, para atender toda a população. Então, a gente precisa de voltar para o princípio da atenção primária. E é onde a gente vai preocupar, que vem a preocupação com a PEC. Para esclarecer para o nosso ouvinte da Rádio Universitária 870M, também para o nosso telespectador, a professora falou um pouquinho, mas a saúde primária, o que seria necessário em termos de estrutura pessoal para fazer esse atendimento de forma efetiva? Então, a saúde ela precisa de ser lá em cada município. Ela não pode ser focada para a capital, né? Cada município tem que ter a sua autonomia, tem que ter os seus recursos garantidos de cada esfera, né? O recurso que o governo federal manda, o recurso que o governo do estado manda e o próprio recurso da prefeitura para que a saúde primária aconteça ali, né? A prevenção, o cuidado com o combate à dengue, chikungunya, um exemplo bem claro, né? Ter a prevenção ali, ter a vacinação correta, o tratamento das políticas de uma educação, né, da educação alimentar, porque se nós tivermos a prevenção, o sistema ele não vai gastar. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos, porque nós vamos falar também de PEC 55 em um instante só. O Momento Brasil está de volta com uma discussão sobre os impactos da PEC 55 na saúde brasileira. No episódio de hoje, recebemos em nosso estúdio Cristiane Lemos, professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFG, Flaviana Alves Barbosa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás, e Ademar Rodrigues de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. No bloco anterior, nós falávamos um pouquinho sobre o funcionamento do SUS, a responsabilidade do governo federal, de estados e municípios. Falávamos sobre a questão da atenção básica à saúde, que a professora Flaviana comentava que a responsabilidade é muito em cima do município. Então, nesse sentido, prefeitos têm uma importância muito grande, as prefeituras e o trabalho das prefeituras junto com o sistema. Essa é a grande preocupação, porque com esta PEC nós vamos ver a desvinculação da obrigatoriedade dos investimentos na saúde, né? Que hoje a gente tem aí uma autoridade de municípios investir 15%, né? Estados 12%, né? O Estado brasileiro 12%, e a União, conforme a própria professora falou, que infelizmente é uma luta, né? Desde a fundação do SUS que o Estado, o governo federal, ele subfinancia o sistema, né? E aí, com essa nova PEC, ela vem trazendo aí um congelamento dos investimentos e limitando ainda apenas a inflação. Se hoje se investe, e a maioria das prefeituras investe até mais de 15%, estudos a gente já comprovou, né? Já não consegue fazer toda essa atenção à saúde que o povo tem direito, porque foi garantido constitucionalmente. Como que vai ser agora com todo esse congelamento? Então, para nós, a PEC é um processo de desmonte do Sistema Único de Saúde. É para acabar com o Sistema Único de Saúde. Não tem outra razão. Não é para cortar gastos, para reestruturar a economia, não. É para acabar com o sistema conquistado por cada cidadão brasileiro e, mais ainda, para tornar uma mercadoria. Porque com a PEC ainda vem a proposta do Ministério dos planos acessíveis, do processo mercadológico, né? Então, é todo mesmo um conjunto de interesses da saúde como uma mera mercadoria. Professora Cristiane Lemos, a senhora concorda com isso? A senhora vê dessa forma? Como é que a academia está analisando todo esse processo? Então, só clareando mais algumas coisas do SUS, a gente tem que aproveitar, porque como eu disse, o SUS que aparece na mídia não é o SUS de verdade. O SUS é muito mais do que fila de hospital, postinho, né? O SUS é o quê? É a fluoretação da água pública, então muita gente não tem cárie, porque usa uma água com flúor. O SUS é o fumacê da dengue, o SUS é o SAMU, que até quem tem convênio usa
o SAMU. A gente diz que todo mundo usa o SUS e óbvio, se você vai na padaria, come um pão, lá passa a vigilância sanitária que é do SUS. E os transplantes, a maioria dos transplantes, quase 100% é financiado pelo SUS. Tratamento HIV, o SUS é um sistema muito positivo, até porque limita países de primeiro mundo, como a Inglaterra. Qual a diferença? Que lá na Inglaterra a sociedade civil é muito organizada, exige um SUS bom, lá é muito bem financiado, o financiamento lá é muito maior do que o do Brasil. E lá ricos e pobres usam SUS. Eu vivo dizendo que até o filho do príncipe nasceu no hospital público. Então é importante situar isso, porque para o brasileiro, quando fala para o SUS, ele pensa que a gente está falando do SUS para o pobre, mas não. O Canadá, a Austrália, a Espanha, tudo tem sistemas universais que o SUS está bem próximo. E dentro da academia a gente tem todo um processo de formação para o SUS. As diretrizes curriculares da medicina, da odontologia, da nutrição, da enfermagem, da biomedicina, que é um curso que eu dou aula, né, hoje, tem um foco muito grande dentro do SUS, mas na realidade há também uma grande resistência para essa formação para o SUS. Isso é uma questão que a gente tem dentro da academia, né? As pessoas entram não para trabalhar no sistema de saúde pública, mas com uma lógica muito liberal e mercadológica. O Ademar falava também da questão da amplitude do próprio conceito de saúde. Na realidade, o que me preocupa mais é que a própria Comissão de Constituição e Justiça do Senado soltou uma minuta dizendo que essa PEC é inconstitucional. Cita lá 5 princípios, mas 3 princípios me deixam mais preocupados. O da representatividade da população. Você elege prefeitos, governadores, deputados, vereadores, para que eles possam legislar sobre o orçamento, para que eles possam apresentar um plano plurianual, e da forma como está sendo colocado, isso não vai existir. Então não vai existir mais representatividade popular na construção do orçamento e nem na questão do plano plurianual. A outra questão também que nos deixa assim de cabelos em pé, de cabelos brancos eu já sou há muito tempo, mas não deixa de cabelos em pé, é saber também que como é que fica a questão, por exemplo, da razoabilidade. Será que só existe essa forma de resolver o problema do ajuste fiscal? Será que se eu taxasse as grandes fortunas, se eu combatesse a sonegação, exemplo, só agora repatriado para o Brasil estão chegando aí 45 bilhões, ou 46 bilhões de dinheiro que está lá fora. Aliás, eu quero aproveitar, viu, Ademar, e já convidar desde agora para o programa de amanhã, o Momento Brasil Amanhã vai trazer pessoas aqui da área jurídica para a gente discutir exatamente esse ponto que você tocou, que é a legalidade da PEC 55. Amanhã, então, juristas aqui às 18 horas para a gente discutir isso. Eu aproveito para perguntar o seguinte, Ademar, a questão das OS. Como é que vocês têm analisado a questão das OS, as organizações sociais que estão gerindo aí diversas unidades de saúde? Olha, eu sou assim meio suspeito para falar sobre o assunto, porque eu me preocupo muito com esse tipo de gestão. Olha só, quando a Dilma ainda estava no poder, ela solicitou verbas lá adicionais de 80 e poucos bilhões, não passou. Entrou o outro presidente, pediu 170, passou. Depois a DRU, que é a desvinculação de receitas da União, era 20%. Ela pediu para manter os 20, eles não deram e deram 30. E passou não só para a União, mas também para estados e municípios. Quando você pega mais 10% de verba que você não sabe onde o governo vai utilizar, porque a DRU permite isso. Que você use o dinheiro aonde quiser. Quando você pega mais dinheiro, e a única coisa que não está proibida na Constituição é o pagamento da dívida externa, da dívida pública. Isso na proposta da PEC 55. Na proposta da PEC 55. Esse dinheiro tem que estar garantido. Significa o quê? Eu quero pagar simplesmente o capital. Eu quero trabalhar na margem do capitalismo rentista. Eu não estou me preocupando com a população brasileira. Quando você fala em congelamento de 20 anos, você imagine
a saúde daqui a 20 anos com mais. Hoje são 200 milhões de brasileiros, serão 220 milhões. A população que vai envelhecer. Agora você imagina isso tudo com o mesmo orçamento de hoje, apenas com a inflação a mais. Flaviana, você comentava a respeito do processo que a PEC traz um forte risco, pelo menos segundo o que você falou, demonstra que é um processo caminhamos para um processo de privatização. As OS já são o começo disso? Com certeza. Aqui em Goiás, esse modelo é um processo mercadológico, porque o princípio do SUS ele é muito claro. Desde que ele foi criado, o terceiro setor, né, pode sim participar, mas de forma complementar. E o que está acontecendo aqui em Goiás, não, está passando totalmente para a iniciativa privada. E muito que nos preocupa agora, recente, uma coisa que já está proibida em lei, é o princípio da privatização do sangue. E agora o governo do estado de Goiás quer implantar uma OS no Banco de Sangue de Goiás, né? Sangue esse que é tão difícil porque é uma parte que a sociedade doa dele, né? Cada um doa de si para ajudar o outro. E aí entrar com um processo mercadológico ali no Hemocentro. Então, assim, para nós, a SOS é meramente um processo mercadológico. Não vem com o intuito de melhorar, nem vem com o intuito de buscar uma eficiência da gestão, não. É um processo de tornar mercadológico, de favorecer essa essência do SUS que é mais hospitalocêntrico e não a prevenção, como deve ser o princípio do nosso Sistema Único de Saúde. E que, se aplicado dentro do seu princípio, ele fica muito mais barato e nós podemos fazer uma saúde para todos ao invés de viver, né? Porque se a gente tá direto aí tem as denúncias aí do processo da máfia das UTIs, não é? Das máfias das próteses. Por quê? Porque tem feito do SUS apenas um processo hospitalocêntrico, um processo de mercadoria, de altas cirurgias, de alta complexidade. O que a gente pode entender por um processo hospitalocêntrico? É só essa questão de internação, tratamento de internação e cirurgia. E aí despreza as outras funções do SUS. As outras funções que é da prevenção, do cuidado para que a gente possa não adoecer. Porque se a gente trabalha com a prevenção, daqui, como diz o Ademar, daqui 20 anos, se nós temos uma política de prevenção, nós teremos mais de 20 milhões, mais 20 milhões sadios. E se nós não trabalhamos com essa prevenção e que a PEC vai de confronto a tudo isso, né? Com tudo isso, nós vamos ter pessoas mais adoecidas e um sistema muito mais caro dentro do processo mercadológico, né? Só um complemento. A OS, ela traz uma lógica do que a gestão empresarial é melhor do que a gestão pública. E a gente não acredita muito nisso. A gente acredita que com bom financiamento se faz uma boa gestão pública. E a OS justamente faz isso. Depois das OS, o dinheiro começou a entrar dentro dos hospitais. Aí eles reformaram, colocaram tudo bonito. Mas, infelizmente, precarizaram, né? Acabaram com o concurso público, contratam por CLT, exploram mais os trabalhadores e a gente não acredita que um trabalho desumanizado vai trazer uma boa saúde para o paciente. Então, nós somos bastante críticos da OS. O Momento Brasil vai para mais um intervalo. A gente espera por você, não saia daí. É em um instante só. O Momento Brasil está de volta com uma discussão sobre os impactos da PEC 55 na saúde brasileira. Hoje recebemos os convidados Cristiane Lemos, professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFG, Flaviana Alves Barbosa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás, e Ademar Rodrigues de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Eu gostaria de retomar aqui um ponto. As informações que temos é de que o Brasil investe hoje, o governo investe atualmente 3,8% do PIB em saúde. E se formos comparar com países vizinhos como Uruguai, Equador e Colômbia, nós estamos aí atrás desses países.
Se a PEC 55 for aprovada nos moldes em que está colocada, congelando o investimento, a inflação, pelo IPCA, que é o índice, é um índice que até inflacionário, que um economista esteve aqui ontem, um professor esteve aqui e disse que o índice não é adequado. Ele, inclusive, disse não entender por que se utiliza o IPCA, que é um índice de consumo, ou seja, a inflação será corrigida pela variação do chuchu, do arroz, do feijão, para corrigir um sistema de saúde. Então, na avaliação de vocês, eu pergunto, se a PEC for aprovada nesses moldes, o que vai acontecer? Então, para a gente, a longo prazo é a morte do SUS. Toda essa conquista de 30 anos, né, o SUS não é perfeito, eu falo que o SUS não é um problema sem solução, mas é uma solução com problemas. A gente reconhece que o SUS não está perfeito. Ele não está perfeito, como eu disse, porque historicamente ele ainda não teve um financiamento adequado. E nós fazemos parte de um grupo que até lutava pelo Saúde Mais 10, que os economistas da área da saúde consideravam que no mínimo deveria ser aplicado 10%. Não que fosse bom, mas seria o mínimo para a gente atingir uma maior cobertura, né? Porque o SUS ainda tem grandes problemas. No entanto, se a gente nos 2 últimos anos já houve uma reforma, né? Já houve austeridade, nós já perdemos recursos para a saúde. Isso a gente já sentiu um pouco na pele, faltou vacina, já teve alguns outros problemas. Com esse anúncio agora, desse congelamento desse recurso que já estava baixo, a gente considera que vai ser uma grande barbárie. Isso vai resultar em mortes. As epidemias de Zika, dengue, não vão poder ter atendimento para elas. Os problemas de hipertensão, os problemas de diabetes, vários pacientes, eu deveria dizer que boa parte, a maioria dos brasileiros são SUS dependentes. E a maioria depende apenas do SUS. Alguns ainda têm convênio e usam o SUS, mas a maioria da população brasileira é totalmente dependente do SUS. Então, na minha opinião, a gente entraria num estado de barbárie. A longo prazo, o que a gente vai ver são mortes, epidemias, problemas gerais que o SUS tem conseguido contribuir e colaborar. Com a crise econômica que está posta, muitas pessoas vão tirar os filhos das escolas particulares e colocarem nas escolas públicas, e muita gente já deixou o plano de saúde porque não consegue mais pagar. Então o atendimento é o SUS. E nesse sentido, qual que é a sua avaliação? Olha, justamente um dos princípios que essa PEC fere é justamente o do pleno atendimento. Se você pegar o capítulo 194 da Constituição, ele vai falar da Seguridade Social. Ali ele fala do SUS e fala também que o atendimento que o Estado deve dar à população para que ela possa exercer a sua cidadania de forma plena, para que ele possa fazer isso, ele tem que ter acesso ao lazer, à moradia, ao trabalho, ao emprego, à educação e à saúde. Quando esses recursos forem negados, tanto para a educação como para a saúde, é lógico que vai haver um retrocesso no nível de vida da sociedade brasileira. E essa a nossa grande preocupação, porque em nenhum momento está garantido que será disponível esses recursos mínimos que existem hoje, como a Flaviana colocava aqui. Hoje existe um mínimo que é colocado. E a partir do momento que essa inflação, mais o orçamento desse ano, não for suficiente, como é que fica? Porque o que diz aí é o seguinte, que vai ter que demitir o servidor, que vai ter que realizar PDV, que vai deixar de contratar pessoas, de realizar concurso público. Olha, se você não tem pessoas para te oferecer o serviço, se você não tem dinheiro para comprar máquinas, insumos, medicamentos, o que vai acontecer? Se o cidadão vai todo para a educação pública, como é que a educação vai ter recursos suficientes para isso? Porque hoje também a educação tem lá 25% previsto da União. Não vai ter mais. Lembrar que é só o orçamento mais a inflação. E essa população crescendo, como você mesmo disse, a população vai crescer. O IBGE diz que é 1 milhão de pessoas por ano que cresce anualmente o Brasil. E assim também as pessoas que vão adoecendo, que vão envelhecendo, que precisam de maiores e melhores cuidados. Então o que nos preocupa é justamente isso. E dizer que até 2017 está garantido é até piada.
Porque 2017 está bem aí. E depois de 2017, como é que ficam esses recursos? Então a nossa preocupação é clara, nós entendemos que essa PEC, ela só tem uma preocupação. Preocupação é pagar a dívida pública. Ela não está preocupada se você vai adoecer ou não, se você vai ter acesso à escolaridade ou não. E me dizer que, olha só o raciocínio, que eu tenho que me sacrificar, eu, população brasileira, tenho que me sacrificar para no futuro eu ter alguma coisa. Olha, eu tiro por parte a nossa indústria. Há 25 anos atrás, a nossa indústria sozinha, olha só os dados, produzia mais do que a China e a Rússia. Olha só. E hoje, a China produz quantas vezes mais do que nós? A Rússia produz quantas vezes mais do que nós? Então, se eu não investir em educação hoje e em saúde, daqui a 20 anos esse país vai estar melhor? Flaviana, dentro ainda dessa linha de raciocínio, pelo congelamento que a PEC propõe, e imaginando isso que o Ademar acabou de falar, a população, e os dados são do IBGE, vai aumentar. A necessidade por saúde também vai aumentar, isso é natural. Mas o investimento fica congelado. Qual que é a análise que você faz disso? Olha, estudos do Diese já apresentou algo para nós que nós ficaremos em torno de aproximadamente 300 bilhões fora da saúde. Então, sem esses 300 bilhões na saúde, que é a previsão, né, que a gente já sofre com os cortes que teve, recente aí, de 8 bilhões, de 12 bilhões, algo de 300 bilhões, é realmente negar o direito à saúde, é rasgar a Constituição, é dizer que o país não terá mais um sistema único de saúde, né? Vamos caminhar para o retrocesso de 30, 35 anos atrás, que terá direito à saúde, terá direito a cuidar apenas quem tiver dinheiro, né? Quem tiver capital, poder, né? A professora Cristiane comentou, mas a PEC não sequer pensou na questão de epidemias e endemias. Ela não tratou desse aspecto também, não é? Ela, única e exclusivamente a PEC preocupa em cortar gastos e cortar gastos no lugar errado, né? Como diz o Ademar, né? Então, há 20 anos nós estaremos, talvez, pior que o pior país mais pobre, porque não teremos investimento em saúde, não teremos investimento em educação. E vamos estar aí pagando a maior dívida pública, né? Pagando juros, né? Então, é uma PEC que leva o Brasil a voltar, a ficar atrás dos países mais pobres, né, e mais miseráveis. Então, assim, a população tem que juntar as vozes, junto com os movimentos sociais, com os movimentos estudantis, que têm dado uma lição para nós das ocupações das escolas, de dizer um não a esta PEC, que vem realmente, para nós, a PEC da morte. A morte de cada cidadão brasileiro, né, no processo da educação, no processo de construir um país melhor e no processo de mantermos, pelo menos, a nossa saúde. A suspensão de concursos públicos, a área já tem déficit, como é que está hoje e como é que vai ficar se for aprovada a PEC? Então, hoje já não se faz concurso público, principalmente em Goiás, na ótica da privatização, né? O processo é a relação precária, né, com contratação por CLT. E aí, com as próximas reformas, que vem reforma trabalhista e reforma da Previdência, que tudo indica que vai acontecer, né, segundo este novo governo assumido aí, que a gente não o reconhece, né? Então, é para precarizar mais ainda. Então, nós não teremos pessoas para atender a população, porque senão vai fazer concurso. Nós teremos força de trabalho precarizada, sem os seus direitos trabalhistas, sem direito à aposentadoria, né? Então, realmente, é um retrocesso, é desconstruir o que já podemos construir nesse país, né, de 30 anos para cá. A professora Cristiane ia fazer uma observação? Não, é que eu tenho um raciocínio simples para a população. Se na sua casa você está tendo que fazer economia, você corta o supérfluo ou corta saúde e educação? Né? É fácil a resposta. Saúde é o nosso bem mais precioso. O governo está cortando o nosso bem mais precioso, ele está cortando algo que nos vai... Assim, algo que é impossível pensar. Eu não posso acreditar que esse pensamento econômico, porque é o ministro da Fazenda que está determinando isso, né? E ele está pensando na economia. E como você já trouxe debatedores aqui da economia, nós sabemos, né? Eu gostaria depois de colocar aquele gráfico da pizza,
que mostra os investimentos. É aqui? Não sei se pode ficar no próximo. Ok, vamos lá então. Né? Olha aí, olha os juros e amortizações da dívida, né? Que é onde a PEC não mexe, 45,1%. E a saúde com 4%, e educação com 3,7%. A gente já era muito pouco investimento. Diminuir isso é um contrassenso muito grande. Não mexer nos juros e amortizações da dívida deixa a gente muito curioso e pensando quem que esse governo está querendo favorecer. Os bancos, que já ganham dinheiro sempre, né, em todos esses governos, vão ser os grandes beneficiados. E é muito triste ver que a população que depende disso não estão nos apoiando nas nossas ocupações aqui na universidade e muitas vezes criminalizam, né, esses estudantes que estão aqui manifestando juntamente com docentes. Nós vamos para mais um intervalo aqui no Momento Brasil. Voltaremos rapidinho discutindo a PEC 55, os impactos na saúde pública. É rapidinho. São 15 segundos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Momento Brasil está de volta com uma discussão sobre os impactos da PEC 55 na saúde brasileira. No episódio de hoje, recebemos em nosso estúdio Cristiane Lemos, professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFG. Flaviana Alves Barbosa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás. E Ademar Rodrigues de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Professora Cristiane, a gente falava de alguns dados, a senhora apresentava aqui alguns gráficos. Eu gostaria que a senhora continuasse para concluir a sua exposição. Vocês podem colocar o gráfico. Esse gráfico, ele mostra a simulação da PEC 241 desde 2003. E o gráfico é muito bom para mostrar, né? Se nós tivéssemos PEC desde 2003, hoje nós teríamos 0,94%, né, do PIB. E no caso, como realmente aconteceu, foi 1,69%. Então, quem está vendo o gráfico agora percebe que barbárie seria se já existisse PEC desde 2003. Né? E o outro gráfico, que faz uma comparação, conforme você já tinha dito, né? Olha o tanto que o Brasil é subfinanciado, né? Ele está atrás do Chile e da Argentina. Incrivelmente, lá no Chile e na Argentina não tem sistema universal. Lá já tem um sistema misto. E, por exemplo, países como Alemanha e França estão bem superiores. Os Estados Unidos também financia muito mais. Para a gente falar um pouquinho para o pessoal do rádio também, esses valores são em quê? Então, em dólares. Em dólares. Então, nós temos, por exemplo, o Brasil investindo $607. Isso. Por pessoa? Não é por pessoa. Deixa eu ver. Apesar da cobertura pública de saúde dos Estados Unidos ser pequena, os valores do serviço da área são mais altos do que em outros países. Por isso, o gasto é maior segundo a OCDE. Então, eu estou sem os dados agora, mas eu acredito que são dados anuais por pessoa, $607. É porque eu estou mais fixa nos dados. Certo. Então a gente verifica através do gráfico, né? E eu faço essa intervenção por causa dos nossos ouvintes da Rádio Universitária. Brasil está à frente de Peru,
mas está atrás de Argentina, Chile, né? O Brasil investindo 607, Argentina 630, Chile 865. Como as pessoas gostam muito de comparar com países desenvolvidos, aí a gente tem o Reino Unido com 2.808, França com 3.526, Alemanha 3.990 e os Estados Unidos com 4.541. Então, a defasagem é muito grande. E os Estados Unidos não têm sistema de saúde pública. O mais interessante é isso, né? Então, a gente está muito subfinanciado. Né? Mesmo com esse subfinanciamento, como foi colocado aqui pelo Adhemar, existe um problema de gestão. Ele até trouxe no primeiro bloco o que eu julgo uma informação muito séria, que o governo ele foi omisso, né, Adhemar? Com certeza. Inclusive chegou a gerar naquela época, por parte do Ministério da Saúde, a criação de uma portaria que determinava que se as verbas que vinham para o município, para o fundo municipal, não fossem utilizadas no período de 3 meses, elas retornariam para a União, justamente com base nisso. Não aconteceu só aqui em Goiânia, em várias outras cidades do interior, a gente tem gestores que nem sabem que existe o Fundo Adhemar, foi Municipal que ano isso, de Adhemar? Saúde. Só para a gente relembrar? Quando aconteceu isso? Eu acho que tem uns 8 a 10 anos, mais ou menos. Não tenho muita certeza, mas a gente pode buscar isso depois. Mas, de qualquer maneira, o fato é que havia recurso, o recurso estava destinado para a área de saúde. 6 meses. E faltou um projeto? Na realidade, assim, eu não sei se o dinheiro estava sendo guardado porque não tinha sido feita licitação ou alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que aqui em Goiânia o motivo não seria o desconhecimento do Fundo Municipal de Saúde. Eu acho que aqui o problema talvez tenha sido de licitação ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas é muito tempo para ficar parado esse dinheiro todo num Fundo Municipal de Saúde enquanto a população necessita, né? Então, eu acho que, vamos dizer assim, é muita incompetência. Flaviana, você ia fazer um comentário? Então, o que a gente precisa de ter, assim, em mente, cada cidadão, que o SUS foi uma conquista, né? Uma conquista, uma construção de cada brasileiro. E não dá para agora, num processo de desconstrução, negar essa conquista. E esta PEC, ela vem realmente levar a cada brasileiro a situação de miséria mesmo. Porque um país que não investe em saúde, que não investe em educação, é querer levar o país à miséria. Então, não dá para aceitar que uma PEC venha para corrigir problemas de gastos primários, né, problema para resolver uma crise no país. Tem outros caminhos para resolver. Quais são os outros caminhos? Então, olha, como a gente apresentou aí, a questão das dívidas públicas, né? O Brasil é um dos países que mais pega quase 50% do seu orçamento para pagar a dívida pública, né? É um país que mais paga e pega do seu orçamento. Como a gente mostrou, tem subfinanciamento na saúde e educação. Se você pega o Japão, os países que investem em educação, tem um crescimento do PIB. Por quê? Porque tem essa correlação, né? R$1 investido em educação e saúde é 1,3, 1,4, já tem estudos comprovados no aumento do PIB, né? Então, quando se pensa em congelamento, em saúde e educação, né, em políticas públicas como, né, de assistência também, é realmente querer que o país não cresça. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que quando se investe em educação e em saúde, os dados que você analisou mostram que houve um crescimento do PIB, ou seja, o país ficou mais rico, a população ficou em melhor situação, é isso que você está dizendo? Isso, porque nós temos mais saúde, né? Vamos poder trabalhar mais, produzir mais, né? E com isso, nós vamos poder investir mais em educação, nós vamos ter novas tecnologias, né? Novas pesquisas nas universidades. O Brasil vai poder ser visto lá fora como país em desenvolvimento, né? Agora, um processo de um congelamento de 20 anos com a PEC, nós vamos voltar para aquela característica do país subdesenvolvido, né? Subdesenvolvido, e aonde a gente vai ter que acabar vendendo toda a riqueza, né? Porque se nós não investirmos na pesquisa nossa, né, do que a gente tem condição de produzir aqui, porque o Brasil é um dos países mais ricos em minério, né? E um dado importante que esses dias a gente viu é a questão do nióbio no Brasil. Quase ninguém sabe disso. O Brasil é o 3º produtor em nióbio, né? E não tem uma política do nióbio no Brasil. E hoje, o Canadá
Só com o Nióbio ele investe, com o investimento do Nióbio, ele investe na questão da saúde e educação lá. Então, se nós tivéssemos, né, o segundo produtor de Nióbio, uma política que valorizasse essa questão, nós teríamos todo o dinheiro para manter saúde e educação com a parte do nosso Nióbio, que é o terceiro produtor mundial, né? Então, assim, tem caminhos demais para o Brasil do que só retirar dinheiro da saúde e educação. É preciso de inverter essa pirâmide, né, do poder do capital, né, e voltar a olhar mesmo para um país que possa crescer. E crescer é pensar na juventude, é pensar no presente, né, para a gente poder construir um futuro melhor. E não podemos imaginar numa morte, uma PEC da morte, que a gente chama, essa PEC é a PEC da morte. Por quê? Porque muitas pessoas morrerão, né, porque não teremos saúde. E morrerão porque nós não teremos educação. Então, é a PEC da morte, né? A Flaviana Alves, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás. O Momento Brasil agradece imensamente a sua presença aqui, os seus esclarecimentos e a sua contribuição para que o nosso telespectador e o nosso ouvinte formem uma opinião e tenha aí uma ação crítica junto a tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos muito e nos colocamos à disposição para a gente realmente abrir o debate com toda a sociedade, com toda a classe trabalhadora, para a gente seguir em frente e dizer não a todo o processo de retrocesso do nosso Brasil. Eu quero também agradecer imensamente a presença do Ademar Rodrigues de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Eu quero fazer uma pergunta e já passar para você fazer as suas considerações finais. O SUS tem como melhorar, ser melhor do que ele é hoje? Olha, é só recurso? Não é só isso, né? Eu costumo dizer que o calcanhar de Aquiles do SUS é o controle social. A professora colocou aqui que, se não me engano, um desses países da América também é utilizado praticamente o mesmo sistema aqui do Brasil, mas só que a população é mais consciente, ela cobra mais, ela exige mais. Então o que falta muitas vezes é nós participando dos conselhos de saúde, cobrando e exigindo aquilo que nós temos direito. Que as pessoas não participam dos conselhos municipais de saúde, dos conselhos estaduais, e se participam, muitas vezes não vão lá para efetivamente discutir essas políticas de saúde. Mas eu só queria fazer aqui um adendo, agradecer, né, pelo convite, agradecer a oportunidade e dizer que não vai ficar só na PEC, não. O governo já disse que, após a aprovação da PEC, tem também a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, ou seja, vai exigir mais ainda da população. Amanhã acontece na Câmara Municipal de Goiânia uma audiência pública que vai discutir a PEC 55 às 9 horas da manhã. Você vai estar na mesa. Nós fomos convidados para estar nessa mesa e queremos aproveitar para chamar os telespectadores, os ouvintes, para que estejam conosco, porque é importante isso que a professora falou. O brasileiro e a Flaviana também. O brasileiro tem que se conscientizar do que é essa PEC 55. O presidente até nos chamou de burros outro dia, né? Disse que a gente discutia a PEC sem ler. Só ele que sabe ler. Eu acho que não é bem assim. Já teve um que chamou os aposentados de vagabundo. Agora chegou outro que chama a gente de burro. Tá danado. Professora Cristiane Lemos, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFG, muitíssimo obrigado pela sua presença também, ajudando a gente nesse debate aqui a compreender um pouquinho sobre os aspectos da PEC 55, caso ela seja aprovada. Muito obrigado. Obrigada, né? Foi um grande prazer. O que o pessoal tem que entender é que um presidente que não foi eleito, né, em curto espaço de tempo, está fazendo grandes mudanças, sem grandes debates, até fala que ninguém sabe isso, então mais um motivo para ele querer debater, e sem passar pelos trâmites normais. Tudo que é muito rápido e correndo, a gente sabe que é uma coisa errada. Então, obrigado. Obrigado aos nossos convidados. O Momento Brasil de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe a programação da Rádio Universitária 870M da TV UFG. TV UFG pelo canal 14, na TV aberta e 21 na NET Goiânia. Fique por dentro da nossa programação. Você pode aproveitar também para acessar os sites www.tvufg.org.br e www.radio.ufg.br.
Acesse as nossas redes sociais. A gente volta amanhã com mais um episódio aqui no Momento Brasil. Boa noite.